Muito boa noite a todos vocês que estão nos homenageando, nos honrando com a presença de vocês em mais um webinar, que esse webinar é o nosso primeiro webinar nesse ano de 2025, o 41º webinar da nossa história de oferecimento de conhecimento para vocês que são empresários, são gestores de empresas. Hoje a gente vai estar falando num tema que é um tema recorrente na mídia, mas é um tema que ele é muito explorado pelo lado dos benefícios que a inteligência artificial traz para as empresas, para os gestores de empresas. E esses benefícios estão sempre associados em situações que falam em otimização de processos, falam em redução de custos, o impulsionamento do crescimento da empresa, e assim por diante. Mas, assim, uma questão de, acho que talvez de um mês atrás, eu tive a oportunidade de ler um artigo sobre um congresso internacional que fala de inteligência artificial, e nesse artigo eles citaram um CEO de uma empresa de pesquisas que trouxe um número que era um número que surpreendeu praticamente a todos que estavam presentes nesse congresso. E esse número, ele representava o quê? Ele dizia que 87% das empresas que tiveram iniciativas de implementação, de utilização da inteligência artificial, elas tiveram ou turbulências ou tiveram insucesso dentro da sua tentativa de trazer a inteligência artificial para o seu negócio. Isso daí me chamou muito a atenção, e aí eu procurei o especialista do assunto, que é o Durval Jacinto, que vai estar conosco hoje nesse nosso webinar, e começamos a pesquisar em cima desses 87%, o que levava esse número a ser significativo e através do que se chegou nesse número aí. E a gente foi pesquisando, pesquisando, e a gente foi garimpando informações em que a gente conseguiu chegar a uma conclusão. Talvez ela não seja absoluta, mas a gente saiu com a certeza que os principais pontos que levam a esse nível de turbulência ou de insucesso nas empresas, elas são formas de condução dentro da empresa ou a falta de condução dentro de uma empresa. E a gente fez um trabalho em cima disso, a gente juntou esses conceitos aí, e aí, com o conhecimento que o Durval tem desse assunto, a gente chegou à conclusão que era muito oportuno trazer essas considerações que foram levantadas e foram apontadas dentro daquilo que a gente pretende trazer para vocês no webinar de hoje. Então, esse é o motivo desse webinar, a razão principal desse webinar, em que a gente vai estar explorando quais são os pontos que são relevantes para a gente evitar esse nível de turbulência ou de insucesso na prática da inteligência artificial nas médias empresas ou pequenas empresas. Tá? Então, dentro desse conceito, o nosso objetivo é que, através dessas informações, vocês, gestores, vocês, donos ou sócios de empresas, possam mitigar essas situações de turbulência ou situações de risco. Então, agora eu vou passar a palavra para o Thomas, que ele vai passar algumas instruções, que são as instruções que a gente sempre dá em início de webinar, e depois eu volto com vocês. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente. Me chamo Thomas. Eu gostaria de passar algumas instruções com relação à nossa plataforma que nós estamos utilizando hoje, né, que é o Zoom Webinar. Para enriquecer mais ainda esse webinar com informações, a gente precisa de que vocês façam as perguntas, né? Porque provavelmente vocês devem ter muitas perguntas durante o uso da inteligência artificial, né? Aí, quando vocês tiverem essas dúvidas, algum insight, algum questionamento que gostaria de perguntar para o Durval ou para o próprio Pedro, por favor, utilize a ferramenta Q&A. Está um pouco desatualizada, mas na plataforma de vocês provavelmente deve estar com um ícone de exclamação, de interrogação.
cliquem nesse link aqui e podem realizar as perguntas, que essas perguntas vão diretamente aos nossos palestrantes, né? Tem gente que coloca no bate-papo, né, ou no chat, porém, dependendo da quantidade de informações, fica um pouco bagunçado, mas a gente sempre sugere para que as pessoas utilizem o Q&A, né, que é as perguntas e as respostas, utilize a ferramenta para que nos ajude a deixar organizado e a gente consiga responder as perguntas da melhor forma possível. E lembrando que no final deste webinar teremos uma pesquisa de satisfação, a qual é muito importante a gente solicita que vocês respondam para a gente sempre melhorar os próximos webinars e enriquecer a opinião dos senhores, tá? Obrigado, Thomas. E agora é uma tela que sempre me remete ao nosso passado, ao nosso início, e na linha do tempo, essa situação ela se mostrou assim extremamente importante. São patrocinadores e parceiros nossos dentro de tudo aquilo que a gente faz, dentro do propósito de trazer a melhor informação, o melhor conhecimento para os nossos clientes-alvo, que são os gestores de empresas ou sócios de empresas. Então, dentro desse conceito, a gente tem como empresas patrocinadoras e parceiras a Britec, é uma fintech nacional. Hoje é um orgulho dentro daquilo que ela faz, já está presente em 22 ou 23 países, então tem uma representatividade muito grande dentro do ramo de atuação dela. A Leveros é um outro ponto de excelência dentro da área de climatização aqui no Brasil. Ela permanentemente está entre os top 5 das empresas relevantes dentro dessa área de atuação e faz um trabalho maravilhoso dentro daquilo que ela se propõe a fazer. Então, agradeço muito a Britec, a Leveros, e não posso deixar de citar também a ACT, que tem o apoio da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas e que também nos prestigia sempre dentro dos nossos eventos. Então, muito obrigado a todos eles e fica a nossa gratidão aí pela participação que eles têm naquilo que nos fez levar a esse melhor conhecimento possível aos nossos participantes, tá? Então, vamos lá, agora vamos começar propriamente o webinar, mas a gente não pode começar sem fazer uma apresentação de quem é participante desse webinar. E o principal participante é o Durval. Então, eu gostaria que o Durval se apresentasse e falasse um pouco da história dele e do conhecimento que ele carrega em relação à inteligência artificial. Bom, obrigado, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui no Hub da Gestão, falando de um tema que não sai de pauta, né? 2 anos e meio aí que se fala de inteligência artificial, mas ela já existe há muitos anos e eu acompanho. Eu não sou um especialista do ponto de vista de desenvolvimento de sistemas e ferramentas, mas durante a minha carreira acompanhei. Eu tive uma carreira executiva na área de serviços de tecnologia, particularmente telecomunicações, na Lumen e Data Center, e usei, venho estudando nos últimos anos esse tema. Escrevi um livro que fala da história da tecnologia baseado na inteligência artificial. E é um assunto que realmente não sai da pauta. Eu continuo estudando, pesquisando e analisando que impactos isso está ocorrendo na sociedade, né? Hoje eu sou sócio de uma empresa chamada Governai, que trabalha com governança de inteligência artificial, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, eu vou pedir aí ao Thomas colocar a primeira pesquisa, né, para a gente fazer uma avaliação do que vocês entendem, né? E eu preparei alguns slides usando ferramentas da inteligência artificial até para mostrar o que essa ferramenta, esses sistemas, essas ferramentas são capazes de nos apresentar, né? Muito bem. Então, dentro dessa pesquisa, a gente tem aí um questionamento e vocês, dentro desse questionamento, vocês podem escolher uma das quatro opções de resposta possíveis. Vocês têm aí 30 segundos para fazer isso daí, depois a gente vai ver no que deu essa pesquisa.
Muito bem. Então, já temos aqui um posicionamento, tá? Uma consolidação aí das votações, em que, assim, de um número maior para o menor, a gente tem 50% de pessoas que gostam de ler sobre o assunto, e é muito bom saber que tem gente que está dando a devida importância a isso, daqui a pouco a gente explora um pouco mais isso. 35% que conhecem pouco, mas se conhecem pouco é porque já conversaram um pouco sobre isso ou já leram um pouco isso. A essas pessoas eu recomendo fortemente que sim intensifiquem a leitura ou trazer para si as informações relativas à inteligência artificial. E aí tem 15%. Essas são as pessoas que já mergulharam mais na informação e no conhecimento relativo à inteligência da informação, que são conhecedores do assunto. O que eu gostaria de deixar para todos, tá? A satisfação que eu tenho de ter um zero em não conheço. Porque, gente, o nosso mundo, o mundo empresarial, ele está totalmente ligado a esse cenário futuro que repassa e que carrega cada vez mais fortemente a figura de inteligência artificial. Eu não vou evoluir dentro desse raciocínio para não estragar a fala do Durval, mas a gente vai explorar muito o quanto tudo isso daí é importante, mas o que é mais importante junto a esse conhecimento é como trazer isso daí para o nosso ambiente empresarial, para o nosso ambiente de gestão. Obrigado, Thomas. E aí eu vou estar fazendo uma primeira pergunta para o Durval, que é uma pergunta que ela é básica, só para deixar todo mundo na mesma página, para ele falar de uma forma assim, até simplificada, porque isso daí é um assunto extremamente extenso, que pode demorar horas de fala, mas de uma forma simplificada, sobre o que é a inteligência artificial, tá? Quais são os tipos de inteligência artificial que existem dentro de um foco ou de uma associação com aplicações propriamente ditas. Então, Durval, agora a bola está com você. Ok. Thomas, por favor, coloca o slide 2. Bom, é muito interessante saber que as pessoas têm interesse, pesquisam, não estão buscando esse conhecimento da inteligência artificial, porque ela está em todo lugar, né? A inteligência artificial, se você olhar em qualquer setor da economia, na saúde, na educação, na pesquisa, nós temos inteligência artificial sendo usada, mas, por outro lado, também, e analisando muitas pesquisas, eu vou mostrar aqui alguns resultados, mostram que as empresas têm uma certa dificuldade de implementá-la com certo sucesso, né? O Pedro mencionou essa pesquisa inicial. Isso ocorre em qualquer tamanho de empresa. As grandes empresas, às vezes, têm até mais preocupações por várias razões que a gente vai comentar aqui. Mas o que é a inteligência artificial? Aqui no próximo slide, a gente vai entender que existe hoje uma expectativa muito grande, né? Todo mundo falando e querendo usar, e até manchetes sensacionalistas. Hoje mesmo eu vi uma de uma grande construtora em São Paulo que disse que vendeu, através de um chatbot, na verdade, de um robô humanoide, via conexão por WhatsApp, vendeu um imóvel para um cliente no valor de 2.700.000. Quer dizer, realmente essa inteligência artificial é muito eficiente para poder convencer alguém, um imóvel na planta, né? Mas mostrando esses dados. Ou também o comprador é muito, digamos, confia muito, né, nessa comunicação. Mas isso mostra que ela está sendo usada em qualquer aplicação, inclusive nas áreas de vendas. Mas a partir do momento que a gente começa a pesquisar, usar algo, que nesse ciclo do hype do Gartner se fala do vale das desilusões, ou seja, os resultados às vezes ficam aquém do esperado, porque tem muita gente aí vendendo ferramentas e a ideia de que a inteligência artificial, num clique, resolve tudo, e não é bem assim. Então é preciso buscar um equilíbrio, né, uma perspectiva de equilíbrio para entender o que ela pode entregar ou não. Então, nosso objetivo aqui é justamente discutir o que é um projeto, como fazer um projeto, o que a gente pode tirar de todos esses recursos e para chegar num resultado concreto. Afinal, todo mundo quer tirar valor, seja valor para a marca, seja valor para otimizar o negócio, para reduzir custos. Então, é preciso entender a sua necessidade, né? E aí eu gosto de mostrar no próximo slide
a gente tem uma visão que eu coloco vários conceitos num único slide. Na verdade, a inteligência artificial, para responder a pergunta, ela é um subconjunto da automação industrial. A diferença é que tem uma interface, uma relação com humanos, né? Então, a gente tem nessa inteligência artificial vários tipos de IA que eu vou comentar a seguir, a prescritiva, a descritiva, e a generativa. A partir do momento que a inteligência artificial foi ganhando mais recursos computacionais, se chegou ao conceito do aprendizado de máquina, no qual a máquina passa a aprender com as informações que são entregues a elas e chegar no deep learning, que é o aprendizado profundo, que é o que hoje gera tanto encantamento, né? A gente faz uma pergunta aí para qualquer chatbot como o ChatGPT e eles nos entregam muitas respostas que são bem estruturadas. Agora, é claro que isso depende do conceito do prompt, que é na IA generativa super importante. Para você se comunicar com um chatbot desses, é super importante você saber fazer a pergunta correta. E aí, dentro desse arcabouço todo, nós temos os algoritmos, né, que são esses sistemas que permitem programar essa inteligência artificial. Tem outros conceitos associados, como as redes neurais, que tentam imitar o cérebro humano nessa inter-relação e decisão que a IA vai te fazer. Então, quanto mais elaborada a minha pergunta, melhor vai funcionar o algoritmo para dar respostas. E a gente trabalha hoje, tem vários modelos de linguagem, são chamados dos LLMs, que são aqueles grandes modelos de IA que fazem tudo, sabem de tudo e falam de tudo. Agora, existe uma coisa muito importante que são os dados. A gente vê aqui nesse quadro que ciência de dados, dados é uma ferramenta muito importante para que tudo isso funcione, né? E aí, quando a gente olha no próximo slide, a gente vê que existem vários tipos de IA, né? Então, eu falei da IA, a primeira mais simples é a descritiva, é aquela IA que vai te dar informação, ela vai te reportar informação sobre, por exemplo, um processo que você tem na sua empresa, ou na área de vendas, ela te dá informação. Quando ela se elabora um pouco mais usando o machine learning, ela vai te dar, vai ser uma IA mais prescritiva, ela vai te sugerir ações a partir das informações que são coletadas, né? Então, isso permite, por exemplo, fazer um planejamento melhor de vendas, né? Já a IA preditiva é aquela que vai prever eventos futuros, ela é muito útil, por exemplo, numa operação, para você definir quando uma máquina precisa de manutenção, quando você pode ter, por exemplo, um movimento de mercado que pode afetar o seu produto. Então, ela vai fazer uma comunicação mais ampla do que só a tua base de dados. E aí a generativa, que é essa que faz tanto sucesso, que ela fornece respostas, ela gera informação, e eu digo sempre que as empresas têm que olhar todas elas para ver a sua necessidade, porque às vezes a generativa é a que chama mais atenção, é aquela do chatbot, é aquela que vai te dar uma série de recursos. Mas você pode estar perdendo uma oportunidade de usar a IA, por exemplo, na prescritiva, para alguma necessidade que você tem, né? E aí alguns especialistas colocam no próximo slide alguns padrões de IA, né? Então, a gente tem aqui vários padrões que nem toda organização precisa usá-los. Mas, por exemplo, de reconhecimento. Pode ser reconhecimento facial, pode ser reconhecimento de imagem, pode ser reconhecimento de informação, fazer um filtro de informação, né? Você tem o padrão de conversação e interação humana, que é o mais conhecido, que são os chatbots, né? Você tem uma IA que toma decisão, né? Que ajuda na tomada de decisão, que é muito usado, por exemplo, em sistemas de finanças. Você tem IA orientadas a metas e objetivos. Você pode usar informações que a IA te dá para definir, por exemplo, um planejamento de vendas, para definir metas e cotas para vendedores. Você tem a IA baseada em sistemas autônomos. Aqui está representado por esse carrinho, mas serve também na automação de uma planta industrial. Hoje em dia, cada vez mais se usa a IA nas fábricas, né? Inclusive, hoje tem o conceito das dark factories, que são aquelas fábricas que operam no escuro, porque tudo automatizado, tudo feito por IA, e o robô não precisa de luz, né? E a gente tem a IA de padrões e anomalias que avaliam, por exemplo, identificação de fraudes, avalia comportamentos. Essas também são bastante usadas nos sistemas financeiros. E a IA da hiperpersonalização, que serve tanto para você personalizar, por exemplo, treinamento, para você personalizar a comunicação com seu cliente, é usado bastante na área de marketing, né? Então, cada vez mais, quando a gente olha dentro das pequenas e médias empresas, o que eu acho que é mais útil, aí é um pouco a minha visão,
que são, primeiro, padrões e anomalias, porque todo mundo precisa delas. Depois, a hiperpersonalização para você atender melhor, cada vez melhor, os seus clientes. A conversão e essa conversação e interação humana, que são os famosos chatbots, e também reconhecimento, que aí depende da aplicação que você queira fazer, e os sistemas orientados a metas. Então, cada organização tem que olhar o que ela tem de necessidade e, a partir disso, quais são as ferramentas, as IAs, que podem atender a essas necessidades. Então, Tô bom. Bom, eu acho que agora a gente pode dar sequência e novamente ter uma interação com vocês que estão nos privilegiando aí com a presença de vocês no nosso webinar. E aí eu vou chamar pesquisadores. Thomas, você pode projetar pesquisadores, por favor? Em que a questão da pesquisa 2 é: sua empresa usa a inteligência artificial? Então, eu gostaria que vocês considerassem essas opções assim que a gente está apresentando aí e escolhessem uma delas. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Muito bem, então vamos lá. Novamente, a gente tem 53% de colocações aí dizendo que algumas áreas usam, mas não de forma estruturada. Tá? O que algumas áreas usam é um bom sinal, mas não de forma estruturada é uma coisa que me preocupa e deve ser uma preocupação de quem ainda está nesse estágio aí. O segunda colocação, em 18%, tem um empate aqui. Conversamos sobre o assunto, mas não temos estrutura tomada ou simplesmente não usamos também com 18%. Gente, conversar é sempre muito bom, tá? Ter uma boa comunicação sobre um determinado tema é sempre muito bom, mas não pode ficar patinando só na conversa. A gente precisa entender que tem um mundo lá fora que está evoluindo dentro da utilização de tecnologia, que hoje é um ponto-chave no desenvolvimento e na evolução das empresas. Então, não dá para ficar patinando, tem que tomar atitudes, tem que entender o que precisa ser feito e procurar fazer muito bem isso daí. Por que que eu falo procurar fazer muito bem isso daí? Porque se você errar na tocada das atividades de implementação, por exemplo, você está perdendo duas vezes o tempo. Você está perdendo o tempo de ter feito errado e depois você vai perder um tempo de reconstrução. Enquanto isso, o teu concorrente pode estar já criando um espaço de distanciamento, de eficiência, de performance, de aproximação do cliente muito mais significativo do que tinha antes. Tá? Então, tanto o não usamos quanto o conversamos são pontos de atenção que tem que piscar no mínimo o amarelo e com uma intensidade crescente o vermelho, porque senão as empresas vão ficar para trás. Tá? E aí, no conceito de 12%, fazemos a gestão de inteligência artificial de forma estruturada, de parabéns quem está fazendo isso, e notem que esse é um mundo muito dinâmico, um mundo de transformação, e não basta ter só a estrutura. Vocês precisam estar extremamente atentos a todos os pontos de evolução que a inteligência artificial vem tendo e para cada um desses pontos aí, o quanto essa inteligência artificial pode agregar valor ao seu negócio. Então, aí a gente vai estar continuando. Depois dessa pesquisa aí, uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque assim a gente sempre ouve inteligência artificial, mas a inteligência artificial por si só, ela é extremamente importante, mas ela precisa estar associada a alguém ou a algum conjunto de pessoas que representam uma empresa, por exemplo, tá? E aí vem sempre a pergunta à minha cabeça, quer dizer, quais são por que as empresas muitas vezes têm dificuldades com o uso da inteligência artificial
não atingindo os resultados de negócio que gostariam de atingir. Durval. Esse é um bom ponto, Pedro. E eu pedi ao Thomas colocar aqui o próximo slide. Que justamente é identificar aonde é a sua dor, a sua necessidade, né? Então, eu fiz uma busca de entender aonde que as empresas estão usando. Então, a primeira coisa para resolver esse problema da dificuldade é entender aonde usar. Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, na IA generativa, por exemplo, coloco o próximo, Thomas. A generativa, nós temos atendimento ao cliente, é o mais usual, né? Então, as empresas usam esses chatbots e aqui há um dado que pode reduzir até 30% do tempo de resposta. Então, precisa entender se isso realmente vai ocorrer dentro da sua empresa, mas é um dado. E a preditiva, nós temos, por exemplo, gestão de estoque, aquelas empresas que manejam muita quantidade de estoque. Então, esses algoritmos ajudam a você a reduzir o seu estoque. Estoque é custo. Então, é importante que a empresa consiga fazer uma previsão, por exemplo, do que ela precisa comprar. Isso gera economia estimada aí até 15% em alguns casos reais. E aí, a prescritiva também, nós temos um exemplo que é o marketing, por exemplo, direcionado. Você entender o comportamento do seu cliente, você usar os sistemas de comunicação, de atendimento ao cliente, para fazer ofertas personalizadas, entender qual é a sua necessidade, o que pode aumentar a taxa de conversão, porque isso é uma das mais necessidades das empresas hoje, né? Agora, tem uma área, que nós vamos ver aqui no próximo slide, que toda empresa precisa da IA, que é fundamental, que é a gestão financeira, né? Então, ela tem várias aplicações, por exemplo, reduzir erros de fatura, erros de pagamento, você automatizar algumas tarefas. Hoje, o trabalho financeiro, ele exige muito trabalho manual, então as empresas estão usando isso. Também para analisar dados, que dados que você tem, como é que são as suas informações, para fazer negociações algorítmicas. Isso aí é, por exemplo, olhar o comportamento do cliente, o sentimento do cliente numa comunicação, numa mensagem, seja por voz ou por texto, e a partir disso você criar alguns mecanismos de melhorar aquele relacionamento com o cliente, né? Também o suporte na área financeira, todo esse suporte que você consegue usando os recursos que a IA dá, também detectar fraude, isso cada vez mais a IA ajuda, e por outro lado os hackers cada vez mais geram golpes que tentam fraudar as pessoas físicas e as empresas. Então é fundamental que uma empresa use isso para verificar se não está sendo lesada. Às vezes essa fraude pode ser causada até por um próprio funcionário, né? E atendimento ao cliente do ponto de vista financeiro. Hoje, muitos clientes reclamam, por exemplo, de notas fiscais emitidas erradas. Então, a IA, todo o espectro da gestão financeira, ela pode ser uma ferramenta importante, né? E aí, por favor, Thomas, passa o próximo. Aí, respondendo à pergunta, mas o mundo real, ele tem essas dificuldades. Então, o que a gente vê aí no mundo real? Que essa pesquisa foi feita pela Nutanix, que mede o índice como as empresas estão usando as nuvens empresariais. E quando se pergunta para esses empresários, todos dizem que tem uma estratégia, todo mundo quer usar, mas 78 esperam um retorno, sem muitas vezes saber como é que vai conseguir esse retorno. Então, é uma expectativa grande, tanto de uso quanto de retorno, mas se esbarra na implantação, que é um pouco que a gente quer discutir. Mas por quê? Então, aqui tem alguns dados que mostram de uma outra pesquisa também foi feita através do CISO Advisor, porque as empresas têm essa dificuldade. Um deles é um ponto muito importante, é preocupação com privacidade. A partir do momento que você usa a IA e a IA está na nuvem, essa nuvem pode estar mais vulnerável, de um modo geral, está mais vulnerável a roubo de informação e o que atenta contra a LGPD. A complexidade técnica. Então, muitas vezes se diz, não, é muito fácil, qualquer pessoa pode programar, não tendo nenhuma experiência no uso da IA, é muito fácil. E não é tão fácil assim, porque quando você vai colocar em prática, você não basta criar um aplicativo, uma ferramenta, é preciso ter, por exemplo, uma preocupação com atualizações, manutenção dessa ferramenta. Então, é preciso ter alguém que conheça de IA. Tem o desafio da escala também, que
você precisa escalar essa IA, né? E a tua infraestrutura. Às vezes, para você colocar IA, você precisa de alguns recursos de processamento. E esse é o grande limitador hoje do desenvolvimento dos grandes sistemas de IA, é o consumo de recursos computacionais. As GPUs, que são as unidades que fazem essa interface, elas são caras e são extremamente demandadas. E às vezes a empresa não tem nenhuma dessa infraestrutura, né? Então, quando se pergunta, a empresa fala: eu não tenho essa infraestrutura, eu preciso melhorar a minha infraestrutura. É preciso que a empresa esteja preparada para a IA antes de pensar no projeto da IA. Então, essas são as principais considerações. Muito bom. E assim, isso daí já começa a dar uma luz sobre a importância de uma série de fatores dentro da estruturação da empresa para a prática para a utilização da inteligência artificial. Mas tem um ponto que eu queria explorar com você, Durval, que diz respeito aos dados propriamente ditos. Por que os dados são tão importantes para um bom resultado na utilização da inteligência artificial? Tá. Por favor, Pedro, coloca o próximo slide, que tem uma informação interessante aqui também, que é um compilado dessas falhas, né? Então, é um pouco do que eu estava dizendo na resposta anterior. É preciso que se combine fatores, né? Desde entender o objetivo, e dados aqui aparece como algo extremamente importante, que é a qualidade dos dados. É preciso ter dados com qualidades, é preciso preparar essa infraestrutura, como eu falei antes. É preciso também medir, né? Porque você vai colocar um projeto de IA, se você não sabe o que você quer daquele projeto, ou o que vai melhorar, você não vai ter um bom projeto. É preciso definir os indicadores que você espera melhorar, em que áreas você espera melhorar. Então, assim, IA, esse sucesso depende muito do planejamento. Não adianta ter. E da estratégia, né? Estratégia sem ação é letra morta, né? E ação sem estratégia também pode ser um grande risco, além do consumo de recursos. Então, qualquer projeto de IA é preciso trabalhar no planejamento e na estratégia, né? E aí entra a questão dos dados, aí no próximo slide. Então, bom, aqui, na verdade, ainda tem uma outra informação, que é essa questão de como é que. Como, não, não, desculpe, Thomas, você passou o slide 12, por favor. É, o próximo, 12, né? O 12. Então, aí eu gosto, quando a gente fala em dados, e toda palestra, todo artigo que eu leio sobre IA, entra nessa questão de que sem dados você não faz IA, porque primeiro que a IA, qualquer dessas IAs, a preditiva, a descritiva, a generativa, ela se baseia em dados. E muitas vezes os dados dentro da empresa estão desestruturados, eles não seguem um determinado padrão, ou cada área da empresa, por exemplo, a área financeira tem seus dados, a área de marketing tem seus dados, a área de produção tem seus dados. Então, é preciso integrar esses dados, né? Então, dado é o combustível necessário para um bom funcionamento da IA. E aí eu gosto dessa metáfora do carro, né? E aí, o que é essa metáfora? Quer dizer, você pode ter, coloca o próximo, por favor, Thomas, aí. O carro, na verdade, é o meio que nos conduz a um destino, né? E a IA nos conduz a um objetivo, a esse propósito que eu falei, que pode ser vários, né? Aumentar vendas, produtividade, reduzir custo e tal. Você pode chegar mais rápido com segurança, dependendo do carro. Se você tiver uma Ferrari ou tiver um Fusca, né, vai ter diferença. Isso aí depende do algoritmo e do modelo de dados, né? Então, os algoritmos, fazendo esse paralelo, eles são os motores que vão fazer essa IA funcionar bem ou não, né? E as vias são as plataformas, que são aonde que esses algoritmos estão rodando, né? E o combustível é o dado. Então, não adianta você ter uma Ferrari se você não tem um combustível adequado para ela. Então, se for de boa qualidade, o resultado vai ser de boa qualidade. Então, é extremamente importante, e eu reforço sempre isso, de que se pense, antes de começar o projeto, nos dados, né? Por isso eles são tão essenciais para o sucesso. Muito bom. E, Durval, podemos ir para mais uma pesquisa? Sim? Vamos lá. Então, vamos lá. É, pessoal, o Thomas vai apresentar uma terceira pesquisa aí que a gente vai estar fazendo junto a vocês.
E a questão é: você acha que sua empresa está preparada para usar a inteligência artificial? Tá? Então, novamente, vocês escolham a opção que estiver mais próximo daquilo que vocês vivenciam, daquilo que vocês praticam, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa aí. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente não tem nenhum zero, então já vamos começar com os 45%, de pessoas que dizem que algumas áreas usam, mas não de forma estruturada, tá? Aí eu vou voltar novamente naquela mesma questão que eu já apontei numa pesquisa anterior, que é a estruturação, o fato de usarem já é um bom caminho, tá? Mas tem que ser de uma forma estruturada, tá? Porque eu tenho essa colocação que o Durval fez, tá? Uma boa estratégia sem ação, ela fica vazia, tá? E o vice-versa também é verdadeiro, tá? Mas, assim, trazendo isso para o lado da estrutura organizacional e dos processos e dos propósitos de utilização, você tem que ter em mente que isso precisa estar casado com tudo aquilo que a empresa é, com tudo aquilo que ela se propõe a fazer e ter um objetivo claro em relação a isso. Aí a gente tem duas situações de 25%, em que conversamos sobre o assunto, mas não sabemos bem como começar e não estamos. Gente, assim, vocês não podem perder tempo. De novo, o mundo de hoje, ele transita por transformações. Essas transformações, na grande maioria das vezes, têm uma conotação muito forte com tecnologia. A inteligência artificial tem um papel soberano em relação a tudo isso daí, tá? E ninguém pode perder tempo nesse momento, porque pela dinâmica das coisas, pela velocidade com que as coisas acontecem, não dá para ficar esperando que a coisa caia do céu. Não vai cair. E as coisas dependem de decisões internas da empresa. E essas decisões precisam estar baseadas em conhecimento, em questões que tragam a um nível de eficiência da implantação propriamente dito, que é um assunto que a gente vai estar abordando também, tá? E aí, finalmente, tem uma citação aí de fazermos a gestão de inteligência artificial de forma estruturada. Novamente, isso daí já apareceu de uma forma direta ou associada a essa questão e nas pesquisas anteriores, mas, infelizmente, ainda o percentual de atuação de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada e mais planejada, ela ainda tem percentuais relativamente baixos, tá? E a gente pode considerar sempre que a gente tem um percentual baixo, a gente tem a vantagem de estar fazendo, mas precisa tomar muito cuidado para que outras empresas comecem a fazer melhor do que a gente, ou a gente não esteja preparada para nem começar a fazer, e muito menos e saber como fazer, tá? Então, esse é o recado que eu estou insistindo em dar para vocês sentirem a importância que isso tem no mundo empresarial no mundo de hoje, no mundo empresarial que a gente vive nesse momento, tá? Então, aí, na sequência, tem mais uma perguntinha aí para o Durval, e a pergunta bom, isso acho que está diretamente associado a essa pesquisa aí, tá? Para quem tem vontade de fazer ou quem já está fazendo, mas assim, é extremamente importante em relação às considerações que o Durval com certeza vai passar para vocês. Que etapas devem ser realizadas para o sucesso de um projeto de inteligência artificial? É muito importante, Pedro. Eu acho que serve para aqueles que ainda não começaram, que têm planos ou estão fazendo de uma forma desestruturada. Então, eu vou colocar em duas etapas, né? Eu acho que o projeto de IA, primeiro, a IA tem que ser tratada como um projeto, né? E não como algo corriqueiro, muito rápido, tem que se planejar.
E nesse planejamento tem um framework, eu vou pedir para o Thomas colocar o slide 13. Nesse framework, isso aí é uma pesquisa que eu fiz levantando várias informações que existem no mercado relacionadas a esse tipo de projeto. Então, eu dividi aqui em 6 etapas, no qual a primeira é definir o problema, é você identificar qual é a sua dor maior na empresa, porque não dá para colocar IA em todas as áreas da empresa de uma vez, né? Então, eu preciso entender aonde ela vai ser mais produtiva. E aí, a segunda etapa é já pensar nos resultados. Então, não adianta você querer implementar a IA sem saber o que você vai ter, como você vai medir aqueles resultados. É importante definir aí os indicadores, os OKRs, né? E aí, a terceira etapa é fazer essa pergunta de avaliação se a solução que eu tenho com a IA, ela vai me ajudar ou não, ou como é que é a solução sem a IA. Então, hoje, sem a IA, a gente já sabe como funciona, né? Ou seja, você gasta recursos, às vezes gasta um monte de tempo. Então, para você poder avançar, você tem que se fazer essa pergunta aí nesse planejamento. O que eu vou conseguir com a IA? E a quarta etapa é extremamente importante, que é engajar os stakeholders, porque às vezes você chega dentro da organização com um projeto de IA e alguns colaboradores vão pensar, poxa, mas será que essa IA vai roubar o meu emprego? Porque isso aparece muito na mídia, né? A IA vai roubar o emprego, a IA vai substituir tudo. Então, é preciso ter um compromisso com esses colaboradores e gerar dentro da empresa uma cultura de IA. Ou às vezes você coloca um chatbot para atender o seu cliente, mas o perfil do seu cliente não é aquele que gosta de usar essas novidades. Então, dependendo do seu produto e do perfil dos seus clientes, você tem que dimensionar aquilo que a IA vai ser usada. Às vezes, o erro que muitas empresas cometem é colocar a IA no front, na área de vendas, de atendimento ao cliente. E às vezes deixa de criar essa cultura, esse engajamento, fazendo IA dentro da empresa, ou seja, olhando para as áreas operacionais ou outras áreas financeiras e tal, que podem gerar um melhor engajamento, né? E depois a governança dos dados, que é fundamental, que eu já falei, né? É importante entender, porque às vezes as áreas estão fazendo IA separadas porque não tem uma integração desses dados. Então, uma recomendação nesse planejamento é ver aonde que estão meus dados, como eles estão. E aí é preciso detalhar, enfim, talvez seja um tema até de um outro webinar só para a gente falar dessa questão da gestão de dados. E um outro ponto importante para terminar esse planejamento é avaliar que recursos que eu tenho, recursos humanos, que recursos eu tenho de infraestrutura de TI, se eu não tenho, como é que eu vou utilizar? Então, esse planejamento é fundamental. É claro que aí pode-se abrir outras também atividades nesse planejamento, dependendo do negócio, mas isso é muito importante. E aí vem a segunda etapa, que eu coloquei no próximo slide, que é a questão de, bom, ok, eu já tenho o projeto, e agora, né? Como é que eu vou executar esse projeto? E aí, esse avançar, essa execução, ela também trabalha agora, que eu já planejei os recursos, bom, como é que eu vou preparar esses recursos? Preciso fazer algum treinamento, eu preciso trabalhar primeiro aí os dados, que dados eu vou usar para começar esse projeto, para treinar, todo projeto diário precisa de um piloto, de um treinamento, né? E aí entra a questão da modelagem da IA. Ou seja, como é que eu vou modelar essa IA? Com que recursos? Como é que esses dados vão entrar dentro dos meus sistemas, né? Aí entra uma fase depois de validação de testes. Hoje, os grandes algoritmos de linguagem, eles gastam um tempo enorme, porque ele tem que testar tudo que uma IA pode responder. Dentro de uma organização, a gente vai trabalhar com modelos compactos de dados, ou seja, só com dados que são de interesse. Por exemplo, outro dia eu conversava com o CEO de uma empresa que a necessidade dele maior com a estruturação de dados, com a IA, era poder gerar manuais, porque ele trabalha na área de impressão, e ele tinha máquinas gigantescas de fabricantes diferentes, em vários idiomas, então ele precisava de um sistema de dados que consolidasse isso e desse orientação para os seus funcionários, para os seus clientes, como usar aquelas máquinas, né? E aí, bom, você já fez essa validação e tem a implementação propriamente dita, com treinamento tanto do usuário interno quanto do suporte dos clientes, se for necessário, e a monitoração e depois a otimização, né? Então, existem vários modelos, né, de fazer a execução, que eu recomendo é essa, que vem dessa fonte aqui, mas isso é preciso olhar a necessidade de cada empresa, é preciso olhar a realidade de cada empresa, né?
Então, isso aqui é um modelo genérico, mas que se pode ser aplicado conforme a necessidade da sua empresa, né? Esses são os dois pontos aí mais importantes, né? O planejamento e a execução. Eu acho que é mais fácil projetar o slide do que fazer tudo isso acontecer de uma forma adequada, né? Mas tudo bem, a vida é feita de desafios. E falar em desafios, cada vez mais fica claro o quanto que a governança é importante dentro das empresas. E, infelizmente, a gente tem um número muito grande ainda de empresas, e isso daí também transitando por médias empresas ou pequenas empresas, com uma falta de governança adequada, tá? E muitas vezes até uma falta de consciência da importância que isso tem dentro do resultado final de uma empresa e da manutenção dela na linha do tempo, da perenidade dessa empresa. Mas, assim, trazendo agora para o cenário da inteligência artificial. É, por que que essa implementação de sistemas com uso de IA exige uma governança? Não dá para viver sem ela? Ou essa governança é tão importante quanto nos outros assuntos? Olha, Pedro, esse é um tema que eu adoro discutir, pesquisar, tanto que a empresa que eu criei, a Governai, ela trabalha com esse viés, com essa visão, né, de como fazer essa governança, e eu também participo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde praticamente todas as comissões discutem isso. Eu estou na comissão de ética, a gente por 2 anos estudou isso, né? Então, tem aqui algumas razões que estão nesse slide aqui, número 15, que é a governança da IA, ela precisa primeiro mitigar vieses, porque às vezes você usa um algoritmo e esse algoritmo vai te gerar problemas, né? Por exemplo, você discriminar uma determinada pessoa, um determinado perfil de clientes porque não foi testado. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, né? Um outro aspecto importante é a conformidade legal com a LGPD. A gente ainda não tem no Brasil, nós temos um projeto de lei que está parado no Senado já desde do ano passado, daqui a pouco está completando um ano, que eles não aprovaram, porque há muita discussão. Esse projeto brasileiro é baseado na lei europeia, no EU Act, mas que precisa ser aprovado. Enquanto não tem isso, é importante olhar. Existem outras leis, como a LGPD, que de alguma maneira protege os dados. Então, quando eu vou usar a IA, eu estou usando algum dado do cliente, por exemplo, para treinar o meu algoritmo, o cliente sabe que eu estou usando, eu preciso informar, eu preciso pedir permissão, né? Um outro aspecto importante da governança é garantir a segurança dos dados. Hoje, cada vez mais, como eu falei, os hackers estão ficando mais espertos e usando a IA. A IA, então, ela ajuda a prevenção de fraudes, a identificação de golpes, mas ela também pode utilizar, os hackers utilizam sistemas de IA, com deepfakes, com informações falsas para enganar os clientes. Existe a preocupação com a transparência, né? Você tem qualquer sistema de IA tem que dar transparência. Por exemplo, uma empresa financeira, se ela nega crédito a partir da base de dados, a partir de informações de IA, para um cliente, o cliente fala, mas por que que o meu pedido de financiamento não foi aprovado? Então tem que ter transparência. Então quem implementa IA tem que entender que informação aquele algoritmo vai dar, né? Obviamente, tem a importância da capacitação para que todo mundo use de forma adequada, muitas vezes, por não estar estruturado, não estar trabalhado dentro da empresa como um projeto, uma determinada área, um funcionário vai lá e utiliza para fazer mais eficiente o seu trabalho, mas ele pode colocar em risco a empresa. E, no final das contas, a governança nos leva à ética, né? Porque o maior patrimônio de uma empresa é a sua reputação. Então, se ela usou uma ferramenta de IA e deu tudo errado, imediatamente ela vai estar sendo mal falada nas redes sociais. Então, é importante preservar. Então, a governança, ela garante, ela dá todo um arcabouço que, às vezes, uma pequena empresa nem tem uma estrutura, um jurídico, um compliance tão estruturado, mas tem que olhar para esses aspectos antes de escolher um projeto ou escolher uma ferramenta, né? Então, é fundamental a governança para o sucesso da IA. Muito bem, entendido aí. E, novamente, quer dizer, é um conjunto de fatores aí que precisam ser avaliados, considerados e praticados. Então, para mim ficou muito claro aí a importância da governança também dentro da prática de inteligência artificial. Aí a gente falou de uma série de situações aí, mas assim, isso daí remete também a como levar à frente ações ligadas à inteligência artificial,
mas assim, é sempre gostoso citar exemplos de coisas bem-sucedidas nesse terreno. Aí você podia citar alguma coisa nesse sentido para a gente, Durval, por favor? Eu fiz uma pesquisa também levantando quais são os casos práticos que as empresas reportam como sucesso. Em geral, o que se encontra muito mais são de grandes empresas, mas quando a gente olha para pequenas empresas, e aí tem aplicações que valem também para pequenas empresas, a gente vai encontrar alguns exemplos bastante interessantes. Eu coloquei aqui nesse próximo slide alguns desses exemplos. Primeiro é a manutenção preditiva, né? Então, usando aquele recurso da IA preditiva, você consegue prever, por exemplo, quando uma máquina pode falhar baseado no histórico, no MTBF dessa máquina. Então, você vai programar a parada, principalmente se você tem uma máquina que funciona 24 horas. E também aquela máquina que é essencial para um determinado processo. Sem ela, você não consegue, por exemplo, entregar o seu produto final, né? Tem também prevenção de perdas. Então, as lojas colocam câmeras com IA para olhar todo o processo, né? Hoje nós vivemos vigiados, a gente está no mundo da tecnologia, para qualquer lugar que você vá, você está sendo vigiado por alguma câmera. E muitas vezes essas câmeras ajudam a prevenir perdas que podem ser de produtividade, roubo, se for uma loja, coisas desse tipo, né? Tem um uso que eu acho muito interessante, prático, que é analisar sentimentos, né? Então, você vai olhar, a IA vai procurar nas redes sociais o que foi mencionado daquela empresa ou daquele segmento, para você ver qual é o sentimento. Então, às vezes você tem um produto, o teu concorrente tem um produto igual e ele faz um erro, comete um erro grave, então ninguém quer comprar mais aquele seu produto. Então, é importante usar a IA para fazer essa análise de sentimento, identificar problemas e gerar uma comunicação mais rápida, né? Hoje as empresas são muito valorizadas quando elas conseguem dar um retorno rápido, porque senão, eu mesmo já fiz isso, tem um problema, vou lá no Reclame Aqui, coloco no saque da empresa, enfim, você consegue fazer um ruído grande e a empresa que responde através dessa análise de sentimento, ela vai ganhar mais credibilidade. Aí, se é uma empresa toda empresa tem serviços de recrutamento, né, por exemplo, no recursos humanos. Então, se é uma empresa que tem uma alta rotatividade, um turnover, é importante também analisar currículos com a IA e reduzir esse processo, né? Hoje, as áreas de recursos humanos têm usado bastante essa análise. Por exemplo, às vezes você recebe 500 currículos para 5 vagas. Como é que você vai selecionar? Então, a IA pode usar. É claro que aí tem o problema do viés também, que tem que tomar cuidado, né? E otimização de rota, se é uma empresa de logística que faz entrega. Então, eu conheço uma empresa que eles fazem isso na mão, né? E agora podem usar a IA para fazer essa otimização de rotas para economizar combustível, tempo de entrega, né? E a gente vê grandes empresas que já utilizam isso, né, para fazer entregas rápidas. Você compra hoje e recebe no dia seguinte. Na China, hoje, você tem empresas que entregam em 2, 3 horas, né? Então, isso tudo são exemplos práticos que podem ser adaptados a uma pequena e média empresa de acordo com a necessidade. E aí, voltando àquela questão de quais indicadores eu quero, onde nessas áreas todas, aqui a gente falou de atendimento ao cliente, operação, recursos humanos, logística, qual área onde eu tenho mais necessidade, onde a minha dor é maior, né? Muito bom. E agora, assim, já vamos partir para o nosso encerramento, mas assim, tem um número que não me sai da cabeça, são aqueles 87% daquela pesquisa que apareceu naquele congresso internacional, e assim, qual é a importância que existe da empresa estar preparada no processo de implementação da inteligência artificial, tá? Quer dizer, a gente enxergou diversos focos aí de aplicabilidade, tá? Sempre tem aquele conceito que eu acho que é importante também levar em consideração o quanto aquele segmento de aplicações disponíveis no mercado já amadureceram, porque tem muita coisa que ainda está em fase de maturação, né? Mas vamos imaginar dentro daquilo que já mostrou que tem um nível de maturidade adequado, quer dizer, como que é a importância da empresa estar preparada para não correr os riscos de fazer de uma forma errada e perder o tempo 2 vezes que eu citei alguns momentos atrás, tá? Durval, você consegue ter o segredo
do cofre aí ou não? Então, Pedro, esse é um ponto muito interessante, porque é claro que aqui eu falei uma série de recomendações, dicas e temas que muitos podem ter anotado, mas é preciso aprofundar um pouquinho mais para sua, de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade. E para isso que nós pensamos em criar um aprofundamento desse webinar através de um curso de 4 módulos que vão estar discutindo esses temas, né? Então, a gente algo novo aqui no Hub da Gestão. O Pedro depois pode falar um pouco mais sobre essa iniciativa, mas o que nós estamos propondo? Que se tenha um curso que, dividido em 4 módulos, que vai orientar, né, todos os, principalmente gestores, e também os founders, os donos de empresas, a pensar num programa de IA que atenda a essa necessidade e com toda essa preocupação que a gente falou de dados, de governança, de ética, né? Então, nesse curso, a gente dividiu em 4 módulos, onde nós vamos ter o primeiro, que vai olhar soluções viáveis, olhar para dentro da empresa, da sua necessidade. O segundo, olhar para os dados, que dados eu tenho, como eles estão organizados, como eu posso melhorar. O terceiro módulo, que vai trabalhar com modelagem, ferramentas para você fazer um projeto de IA, que é aquela fase da implementação. E o quarto módulo, discutir as questões de governança, que aí, obviamente, depende do tipo de informação, de qual é o projeto de cada empresa, né? Então, a gente vai estar oferecendo isso para quem quiser se aprofundar nesse tema, né? Muito bom. E aí eu gostaria de complementar, até para explicar uma coisa, e uma novidade dentro da atuação do Hub da Gestão, e eu vou dizer até o porquê. Ao longo do segundo semestre, mais intensamente, do segundo semestre do ano passado, em diversas conversas que eu tive com empresários, com gestores, que eles participam de uma forma recorrente nos nossos webinars, eles me chamou um ponto que foi uma coincidência de colocação de diversos deles. Eles falaram: olha, Pedro, eu fico super feliz quando eu participo de um webinar do Hub da Gestão. Eu chego em casa com uma sensação de que realmente aquilo que eu ouvi é importante para a minha empresa, é importante para o momento que ela vive, mas aí, daí no momento seguinte, sempre surgia um ponto de interrogação que era: como eu faço isso daí acontecer dentro da minha empresa? Tá? Então, essa somatória foi ficando na minha cabeça, e dentro do Hub da Gestão, a gente tem um comitê de gestão que eu trouxe esse assunto aí no começo do ano, e a gente decidiu fazer uma extensão do o que é importante para as empresas, trazendo a figura de como resolver essa importância, implementando de uma forma correta esse assunto dentro da empresa. Então, esse é nosso primeiro momento dentro dessa nova modelagem que a gente vai permanecer modelando dessa forma ao longo desse ano e, se Deus quiser, dos próximos anos, de uma forma que as pessoas não só tenham consciência do o que é importante num determinado momento da vida empresarial, tá? Do momento do cenário empresarial, mas como trazer a solução para dentro da sua empresa. Então, o Durval, ele já citou essa situação aí dos 4 módulos. Esses cursos aí já estão preparados, tá? A gente vai ter a honra de contar com o Durval nessa explanação, eventualmente em algum momento ou outro pode ter ajuda de mais um profissional, tá? Pela experiência adquirida desse profissional, enfim, mas assim, a gente sempre tem o objetivo e o propósito de trazer o melhor para vocês. E esse melhor é uma coisa que me dá muita satisfação. Isso acho que eu nunca falei em nenhum dos nossos webinars, mas ao longo desses últimos 3 anos, a nossa média de satisfação por parte dos participantes em números redondos de 96%. É 96, alguma coisa, mas 96%, que é uma coisa que me deixa muito feliz, e eu agradeço muito a todos os nossos palestrantes e que contribuíram para que essa qualidade fosse possível. Então, dentro desse conceito, eu estou juntando a parte do que é importante, de como fazer isso daí acontecer de uma forma adequada dentro das empresas. Então, é um modelo que a gente começa a praticar a partir desse ano, e vocês,
Isso eu já mandei através de e-mail para todos os inscritos, talvez os de última hora não tenham recebido isso, mas para todos aqueles que se inscreveram, eles vão ter uma prioridade dentro do processo de inscrição dos cursos, tá? E essa inscrição, ela vai ser disponibilizada a partir do dia 21, tá? E vai ter um processo de divulgação para vocês, com detalhes de cada um dos módulos, aquilo que vai conter esses módulos, e assim com uma situação que também é nova para dentro dessa iniciativa do Hub da Gestão. A gente vai começar a emitir certificados para vocês, para que vocês possam apresentar a quem você desejarem, a quem quiser saber que vocês participaram dentro desses cursos que vão existir ao longo do ano. Tá? Então, estamos começando agora. O primeiro módulo do curso de inteligência artificial vai ser da implementação adequada da inteligência artificial nas empresas, vai começar a acontecer no dia 28 de abril, se não me falha a memória, acho que é isso, né, Durval? E aí vai ter uma sequência de 4 módulos até o dia 14 ou 15 de maio, tá? Enfim, são essas datas, mas vocês vão receber todas as informações em relação a isso daí e vocês vão ser super bem-vindos para participar dessa situação. Os webinars, eles continuam sendo feitos de uma forma gratuita, como sempre foram até hoje, e a nível dos cursos aí vai ter uma pequena contribuição dentro daquilo que o curso oferece e da qualidade dos instrutores que vão estar por trás desses cursos novamente, tá? Então, gente, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a todos vocês que estiveram presentes em todos os nossos webinars, nesse nosso webinar que iniciou o ano de 2025. E aí, agora eu vou abrir aí para as perguntas, e dentro das perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o curso também, sem problema nenhum, mas tem aqui que eu estou vendo de imediato aí, são 7 perguntas aí que estão apontadas aí, em que a primeira delas, que não está claro o nome da pessoa, mas está como um MPC, mas enfim, o MPC, ele está perguntando, Durval, quais são os riscos de adoção de IA nas empresas? Bom, eu sempre digo que o maior risco é você não usar, e o segundo maior risco é você É usar mal. verdade. Mas, assim, olhando de uma forma mais objetiva, é importante você evitar esses vieses que eu falei, evitar o uso de dados de clientes, enfim, existem riscos que eles precisam ser avaliados nessa fase do planejamento, né? Mas as empresas estão desafiando. Em geral, o pessoal da área de tecnologia, que gera ferramentas, hoje tem mais de 30 mil ferramentas de IA, eles desafiam alguns riscos, né? E algumas são não recomendáveis, porque elas podem gerar, por exemplo, fake news, né? Mas, quando você pensa em produtividade, tem excelentes ferramentas e os riscos têm que ser mitigados. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E só complementando aí a tua colocação, Durval, é sempre pensar na utilização de qualquer aplicativo de IA de uma forma ética, tá? Então, esse é um ponto que está sempre em discussão no mundo empresarial e muitas vezes acho que até carece de uma legislação mais específica, não sei se você concorda comigo, Durval, mas assim, é muito importante que a gente extraia o lado bom e positivo da inteligência artificial, tomando alguns cuidados, e que a ética é um deles, com certeza. Tá? Uma segunda questão é do nosso velho e bom conhecido, nosso querido Fernando Carvalho, em que ele, primeiro, com uma gentileza de sempre dele, ele diz: boa noite, Durval, parabéns pelo conteúdo apresentado. E eu estou totalmente de acordo com ele. Tá? Aí vem a pergunta: que utilidade você imagina para a IA para o campo do planejamento estratégico? Eu acho que esse é um debate que ocorre muito, principalmente em empresas que têm conselhos consultivos, conselho de administração. Mas o que a IA pode ajudar?
Primeiro é que ela gera dados, então você tem que usar as IAs que te dão dados e te dão IA preditiva, por exemplo, para você verificar que tendências de mercado você pode ter com os seus dados, porque obviamente o que você tem, o passado não necessariamente garante o sucesso no futuro, mas você combinando essas IAs, elas vão te ajudar. E hoje tem o conceito de agentes de IA, que não deu tempo de falar aqui, mas a gente pode falar em um outro webinar, que são ferramentas que ajudam você na tomada de decisão. Então, o planejamento estratégico é super importante se ele está baseado em informações seguras, e a IA pode dar essas informações seguras, adicionando várias informações como tendências de mercado, novos produtos que estão sendo lançados, né? Eu acho que tem um uso extremamente importante para qualquer planejamento estratégico, você usar informações geradas pela IA. Muito bom. Agora uma pergunta do Leonardo José de Souza, que eu achei bem interessante, mas vamos lá. Pessoal, boa noite. Se meu concorrente usa inteligência artificial e eu utilizar também, terei melhores resultados que ele? Como ganhar mais dinheiro usando IA? Tá? É uma boa pergunta. Eu acho que, na verdade, você vai realmente ter melhor resultado se você usar de forma inteligente, né? Se você usar de uma forma planejada, se você entender para que você está usando. Porque muitas empresas, o concorrente está usando o chatbot, vou colocar um chatbot. Mas será que o teu cliente está preparado? Será que eu já tive experiências péssimas de grandes empresas que colocam lá um chatbot para trocar o atendimento telefônico e o chatbot não sabe responder as perguntas básicas. Então, é preciso trabalhar bem. Então, olhe o que o concorrente está fazendo. Se você não fizer nada, certamente vai ficar para trás. Mas você tem que fazer de uma maneira planejada e bem preparada para poder superar resultados. E muitas vezes a concorrência está aí também na otimização de recursos, né? Se você consegue otimizar algum recurso, né? E eu vou complementar aí, que acho que foi ótima a tua colocação, mas complementar com um ponto. A gente tem que sempre levar em consideração que por trás da utilização da inteligência artificial existem pessoas, tá? E essas pessoas aí, elas têm que estar preparadas da melhor forma possível na utilização da inteligência artificial. E tendo esses componentes aí, você vai ganhar mais dinheiro que o teu concorrente, tá? Porque talvez ele não tenha esse mesmo nível de preparo ou não teve a mesma preocupação em relação a isso daí, tá? Mas valeu a pergunta aí, Leonardo. Vamos lá, vamos ver. Temos mais aqui algumas perguntas. A próxima pergunta é do César Marchetti. Desculpa, eu tô apanhando aqui do meu mouse, mas agora parei de apanhar. Então vamos lá. A colocação do César. Durval e Pedro, vocês acreditam que a área de RH e empresas que cuidam do bem-estar dos colaboradores podem ganhar mais mercado, tendo em vista que podem ganhar produtividade, mas não serem substituídas totalmente pela IA por exigirem em seu dia a dia o contato humano? Até porque pesquisas recentes apontam desafios enormes em se tratando de saúde mental e emocional dos funcionários. Esse é um ponto muito Durval, importante. pergunta fácil, eu deixo com você, tá? É. Então, César, esse é um tema muito importante, porque a IA gera esse temor, principalmente porque saem algumas projeções aí até do Fórum Econômico Mundial, dizendo que a IA vai acabar com tantos empregos, mas é um erro pensar que a IA vem para destruir empregos. Obviamente, você vai ter algumas tarefas que a IA vai ser mais produtiva, mas eu, particularmente, não confio em tudo que a IA faz, a que a IA entrega. Então, é preciso que alguém também supervisione. E é preciso preparar os funcionários que estariam dispostos a lidar com esse novo mundo da IA. Então, eu acho que o pior obstáculo que alguma empresa tem no uso da IA é acreditar ou que os colaboradores fiquem com a impressão que a IA vai substituir o emprego. Eu estive na China no ano passado e lá eles têm um desafio de gerar 10 a 11 milhões de emprego por ano. E você olha nas fábricas, a gente visitou várias fábricas, todas estão automatizadas. Aí eu perguntei para mais de uma pessoa lá, onde que você usa, então, os seus funcionários, como você gera empregos? Eles estão gerando empregos
fazendo desenvolvimento de tecnologias, preparando-se, principalmente são jovens, estimulando que esses jovens aprendam. Mas se os seus funcionários são aquelas pessoas que vão ter mais dificuldade, você tem que buscar uma solução para elas, né? Então, aí cada empresa tem que fazer essa análise, e isso faz parte desse planejamento. Realmente, a IA não pode destruir empregos. Tem um dado interessante do Mercado Livre, que eles começaram a usar a IA e precisaram de mais funcionários, porque a IA aumentou a demanda em várias áreas, tiveram que contratar mais pessoas para cobrir determinadas tarefas. Então, é importante que a gente não desmistifique essa ideia de que a IA vai substituir tudo. Eu não acredito em empresas que dizem que fazem tudo com a IA. Muito disso é marketing. Empresas que dizem, não, a IA vai resolver tudo, eu estou usando a IA. Não é bem assim, porque nós, humanos, queremos ter um contato com os humanos, né? E é preciso preparar essa transição, por isso a importância da capacitação que eu mencionei, né, dos colaboradores, entendendo o papel dessas ferramentas. Mas esse é um tema que ainda vai gerar muitas discussões, a gente pode até também fazer um webinar especificamente sobre essa transição dos recursos, não só na IA, mas com todas essas novas tecnologias, né? Porque muitas outras atividades e empregos foram criados. Há 30 anos atrás, tinham várias profissões que existem hoje que não existiam, como web designer, como pessoas que fazem análise de dados, enfim. Nós temos uma revolução que a tecnologia trouxe e é preciso que isso venha acompanhado das pessoas. E no Brasil tem uma dificuldade também, não temos pessoas tão preparadas para o uso das tecnologias. É preciso investir muito nessa educação, no que a gente chama de letramento sobre tecnologia. E você citou um ponto, a meu ver, Duval, que eu acho que é muito importante, né? Assim, as pessoas, por conta dessa evolução tecnológica, né? Vou citar dois exemplos, assim, que me vêm à memória. O primeiro deles é a robotização, que naquela época todo mundo fala, não, isso daí vai ser um desemprego total, não sei o que, tal. O que aconteceu efetivamente? Obviamente, algumas pessoas ficaram para trás, mas um conjunto bastante significativo de pessoas, inclusive, galgaram um espaço no uso associado à robótica, tá? No ambiente de robótica. Então, esse é um exemplo. E outro exemplo, esse é recente, atual, é na utilização de maquinário extremamente evoluído em termos de tecnologia, em que as pessoas que colhiam nas fazendas uma determinada colheita, né, quase que manualmente ou com máquinas assim bem antiquadas, hoje estão conduzindo esse equipamento através de cursos que fizeram, mas tiveram vontade de fazer, tiveram a capacidade de aprender a lidar com esse novo ambiente. Então, isso eu acho que vale para tudo. Alguém sempre vai ficar no caminho, mas assim também gera oportunidade para as pessoas melhorarem no seu caminho, tá? Então isso é muito importante a gente levar em consideração. E aí a gente vai para uma pergunta do Stanislau, que diz: podem comentar a fala do CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, tal, quando ele afirma que em breve, por conta da IA, não mais haverá motoristas em sua frota? Chegaremos no dia em que a criatura acabará com o criador? Tá? Uma É, colocação aí. Esse é um bom ponto, Pedro. Eu acho que muitos desses CEOs acabam gerando um ruído desnecessário, porque a gente já tem experiências, por exemplo, em São Francisco, uma empresa, e teve brasileiros, inclusive, que foram lá, que usavam esses carros autônomos sem motorista. Só que algumas dessas empresas tiveram que tirar essa frota. E São Francisco é uma cidade que tem uma sinalização, tem toda uma estrutura, né? Agora, imagina Sem aqui nas dúvida. cidades brasileiras, que às vezes tem buraco, não tem sinalização adequada, como é que um carro autônomo vai performar, né? Então, eu acho que pode ser que daqui, não sei, a 100 anos a gente não tenha, mas hoje é muito difícil pensar isso de uma maneira mais global, e mesmo nessas grandes cidades existem uma série de problemas. Se todos os carros fossem autônomos, guiados pela IA, talvez funcionasse, mas a gente sempre vai ter as limitações, e a própria tecnologia, às vezes, um exemplo simples que me vem aqui a lembrança, por exemplo, se você tem um carro e ele encontra um saco de ar que está flutuando na rua.
para a IA, aquilo é um obstáculo, ele vai frear. O motorista humano vai ver que aquilo é um saco e vai passar por cima e não vai acontecer nada. Então, a IA ainda não tem toda a inteligência necessária. É claro que existe uma evolução muito grande, se a gente considerar o que existia há 10 anos, mas eu acho que está longe ainda de chegar nessa IA que substitui tudo, né? E com relação a essa questão da criatura, acabar com o criador, eu vejo que a ficção ela gera muitas robôs humanoides que terminam sendo assassinos, né? Então a gente vê desde o HAL, lá do 2001, Odisseia no Espaço, tem uma série bastante interessante que é da TV russa, chama Better Than Us, que a IA também se converte num assassino. Tem Máquinas Como Eu, que também essa IA, enfim, são todas ideias de pessoas que veem muito pessimista a IA. E eu vejo com certo otimismo quando eu fui, por exemplo, na Japan House, que teve em São Paulo, uma feira de robôs japoneses. Os japoneses pensam nessa IA para ajudar pessoas, cuidar de pessoas, a IA PET, a IA que vai ajudar pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, a gente tem que ver a IA como uma aliada. Se alguém olhar a IA como uma adversária que vai acabar com o emprego, realmente passa uma visão negativa e a sociedade não vai aceitar. Para mim, a sociedade é o que coloca o freio, né? E a regulação, de alguma maneira, vai atuar aí, né? Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui do José Gesamar, que aí já é relacionada aos cursos, né? Ele pergunta: esse curso será pago ou ficará liberado na webinar? Esse curso aí ele será pago, tá? Tem outra pergunta que acho que fala até do custeio por trás desse curso aí. Mas assim, só repetindo ou respondendo a pergunta do José Gesamar, ele será pago, tá? Ele não ficará liberado na webinar. Ainda existe uma discussão que tipo de material que a gente vai estar cedendo para os inscritos, tá? Talvez na forma de um arquivo, alguma coisa assim, mas ele vai ser pago. Tá? E eu vou até explicar por que que ele vai ser pago. Porque hoje a gente tem custos crescentes, tá? Em que todos esses custos aí, eles eram arcados pelos participantes do comitê de gestão do Hub da Gestão. Tá? Só que agora, com a ampliação desse conceito aí, isso daí vai trazer uma quantidade de horas bastante significativa e a gente precisa ter um retorno para que isso possa ser viabilizado de uma forma efetiva para vocês. Então, a resposta é sim, vai ser pago e não vai ser liberado no webinar. Isso por um motivo, desculpem aí a sinceridade, mas por um motivo de segurança, porque senão qualquer pessoa poderia pegar e distribuir isso daí para o mundo, tá? E a nossa ideia é de contribuir com o mundo, mas não de uma forma desonesta, e sim de uma forma honesta, tá? Através do nosso esforço de trazer a informação. E o Motter, ele pergunta quando será ministrado o curso e qual o investimento. Então, agora eu estou com as datas aqui, ele começa no dia 28/4, aí o segundo módulo no dia 7/5, o terceiro módulo 12/5 e 14/5, tá? E o investimento desse curso, pela sua complexidade, pelo nível de conhecimento, eu diria que diferenciado para esse momento aí, porque é uma situação nova, a gente vai estar cobrando R$ 100 a hora, tá? E o total de horas desse curso são 8 horas. Então, esse é o conceito que tem por trás disso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, a gente está com bastante pergunta, a gente já estourou um pouco o nosso tempo aí, tá? Aqui tá, acho que dá tempo É, para mais duas perguntas ao menos, tá? Então, o José Gino, tá? Ele perguntou como incluir a IA em um projeto de startup a qual não tem dados históricos nem processos em andamento.
Eu acho que essa é uma boa pergunta e a startup ela não tem dados, mas é uma boa oportunidade para já pensar em dados estruturados que podem ser usados para IA e pensar aonde a IA pode ser aplicada num processo, se é um processo industrial, se é um processo de tecnologia, enfim, quais são os processos da empresa. Então, para cada organização é importante pensar, por isso que eu digo, os conceitos aqui são mais genéricos. No curso, a ideia é que a gente trabalhe para cada empresa, crie o seu próprio projeto em função da sua situação, né? Mas a startup ela precisa já começar pensando nos dados, né? E esses dados eles vão serem desenvolvidos, eles vão serem coletados ao longo da história do negócio, né? Tá ótimo. Agora tem uma pergunta do Antônio Jorge. Primeiro, ele parabeniza você, Durval. E aí ele faz a citação. Você citou um livro seu. Poderia falar um pouco sobre esse livro? Assim, você pode citar o nome dele, ou fazer um resumo aí, só para não avançar muito no tempo aí, porque o livro é muito bom e tem muito conteúdo, tá? Mas não vai dar para esgotar isso daí hoje, tá? O livro ele se chama Eu Mudei o Mundo, a Tecnologia Digital em Análise, e é uma ficção no qual explica o funcionamento da tecnologia, a história das tecnologias e discute todas as tecnologias, desde passando por metaverso até, obviamente, chegar na IA, blockchain, Web3 e a questão de segurança cibernética. Então, o livro trata de uma maneira lúdica, porque é uma ficção no qual uma robô humanoide ela vai procurar um atendimento psicológico porque não consegue lidar com as idiosincrasias dos humanos que são configurados na máquina. Então, o livro discute também os impactos, por exemplo, vício em rede social, de games, fake news, se celular dá câncer, enfim, todas as questões que envolvem o lado, digamos, bom, positivo, que são essas tecnologias, e os seus impactos na sociedade, né? Então, lancei esse livro em 2023, ele está na Amazon, tem também uma versão digital, né, no Kindle. E já a partir desse livro já fiz várias palestras e pude discutir esse tema, no qual eu sou muito apaixonado, né, de discutir esses impactos aí da IA nas nossas E, vidas. e põe Então, paixão nisso, hein? Bom, agora é só para a gente encerrar, uma última pergunta, que é do César Marchetti, em que ele diz: Durval, você acredita que o mercado de conselheiros vai sofrer com o desenvolvimento da IA? na verdade, essa é uma pergunta que ocorre sempre nas empresas, né, que desenvolvem conselheiros, no IBGC também é um tema recorrente, mas o que a gente vê cada vez mais é que a IA não substitui um conselheiro, seja de administração, seja consultivo, porque o conselheiro tem que ter uma visão muito mais ampla e hoje ainda não existe aquela inteligência geral, artificial geral, que resolve tudo e sabe de tudo. E é um pouco isso também que eu discuto no livro. A gente está caminhando para muitas facilidades, que a IA é muito melhor, por exemplo, analisar dados, fazer qualquer processamento de informação, a IA é muito mais rápida. Mas o que ela vai entregar? Qual a interpretação dessa IA? Então, eu não acredito que vai ser que vão substituir. Eu acho que cada vez mais essa IA tem que ajudar o conselheiro a ser mais ágil nos processos, por exemplo, de aprovação, de tomada de decisão que se ocorre dentro de um conselho, que sobre mais tempo para justamente estar analisando estratégias, o que a IA pode te ajudar em termos de um planejamento estratégico, que informações ela pode me dar. Então, a gente tem que ver a IA como uma aliada, e não como aquela ferramenta que substitui tudo, inclusive o trabalho nosso humano. Felizmente é assim, né? Espero que continue. É isso daí. Bom, pessoal, a gente está encerrando nesse momento. Eu quero pedir, assim, mais uma vez, que vocês deem, assim, 2 minutos do tempo de vocês respondendo essa pesquisa de satisfação. E quero agradecer muito vocês por terem participado desse nosso evento, que eu considero quase como um evento inaugural, porque tem uma nova filosofia por trás disso daí, que a gente passa a praticar a partir de 2025. O Thomas vai estar projetando agora o QR Code aí, que acessa a nossa pesquisa de satisfação, e agradeço muito a vocês pela presença, agradeço demais também ao Durval pela brilhante exposição que ele fez desse nosso tema, que muitas vezes é um tema árido, mas ele trouxe uma leveza e uma clareza na explanação dele. Então, muito obrigado a todos vocês
e até a próxima oportunidade. E aí, ao longo dessa semana, vocês vão estar recebendo todas as informações necessárias para vocês avaliarem o interesse de participar do nosso curso, que eu garanto para vocês que vai ser muito bom, tá? Muito obrigado a todos e só peço que respondam aí a essa pesquisa aí, que é extremamente importante para a gente, tá bom? Obrigado, Durval, e obrigado a todos vocês. Boa noite, obrigado, Pedro. Boa noite a todos.